Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Priscila Guerra de Geografia, né? E esse é o nosso primeiro vídeo com áudio de aulas minhas, né? Vocês estão sendo testados, porque é a primeira vez que eu tento fazer. Tá dando trabalho, por isso que demorou bastante, mas acho que a gente vai conseguir, a partir de agora, produzir vídeos com aulas próprias, com meu áudio e algumas visuais e algumas produções visuais minhas. Então vamos lá, nossa primeira aula desse formato é sobre a Europa. A gente vai estar entrando nesse assunto, né? E vamos começar a falar sobre algumas características físicas e históricas sociais da Europa. Vamos dar sequência aí no nosso slide. Então, o primeiro slide que a gente vê aí é sobre a parte continental e a formação territorial na Europa, né? Se você nunca parou para observar o mapa do continente europeu, a gente pode dar uma observada nele hoje e ver que ele tem uma característica bem interessante, que ele, junto com a Ásia, formam um continente único, né? Vamos ver no mapa mundi aqui, esse continente que a gente vai chamar de Eurásia, né? Que não é um continente em si formado naqueles continentes, 6 continentes que a gente vê lá em regionalização, mas é uma porção de terra que a gente chama de Eurásia, que é uma porção enorme que eles fazem parte de um mesmo território, se você observar aí. Esse mesmo território da Eurásia, né, ele divide a Europa e a Ásia. E o que divide a Europa e a Ásia? Né? A gente vai ver aqui a Europa, esse pedacinho de terra aqui, e a Ásia, esse pedaço de terra aí, é o maior continente do mundo. A Europa é o segundo menor continente do mundo. E o que vai formar, o que vai separar a Europa dessa Ásia? Né? O que vai separar a Europa da Ásia são dois territórios, são dois relevos importantes, que são os Montes Urais, lá na Rússia, e o Cáucaso, aqui embaixo, na fronteira com a Síria, Iraque, ali embaixo, né? Essas duas cordilheiras, elas separam fisicamente a Ásia da Europa, né? Além disso, você também vai ter uma separação, que são uma separação por mares, né? O Mar Negro e o Mar Cáspio também ajudam essa separação aqui entre a Ásia e a Europa. Se você reparar nesse mapa aqui, tá vendo a Europa é toda essa parte colorida aqui, né? E a Ásia é essa parte branca aqui na direita, né? Então, o Mar Negro, o Cáucaso, o Mar Cáspio, Montes Urales aqui, Urales, esse mapa não tá em português, né? Eles estão separando aqui a Ásia da Europa, tá? Se a gente observar o mapa físico da Europa, a gente vê que o relevo da Europa, ele é um relevo que a gente chama de bem antigo, né? O que significa isso? Ele tem algumas áreas de montanhas, que são áreas recentes, os Alpes, o Cáucaso, os Pirineus aqui, que são áreas que estão se formando ainda, áreas altas, mais elevadas, são novas, montanhas são relevos novos. Enquanto que nas bordas desses Alpes, Pirineus, do Cáucaso aqui também, a gente tem uma área amarelada, que são os planaltos, que são relevos mais velhos, que estão sendo desgastados, né? E a gente repara que o relevo da Europa, principalmente, é formado por esses planaltos, né? Próximos aqui no centro-sul. Se a gente observar mais centro-norte, a gente vê grandes planícies, né, na Europa. Então, a gente pode chamar o relevo da Europa de um relevo antigo. E isso vai ajudar muito na urbanização lá que a gente viu na última aula. Por quê? As grandes cidades vão se formar principalmente dentro desses rios próximos, perdão, dentro não, na beira desses rios aqui. Estão vendo? Descendo os planaltos, essas linhas azuis, vão formar, as grandes cidades vão se formar aqui na beira desses rios, né? Aqui também na Itália, aqui na borda de Portugal,
Na Inglaterra, que também você vê planaltos e planícies. Então, é muito importante essas planícies porque elas vão ser lugares, primeiro, de agricultura, numa Europa principalmente rural, antes da Revolução Industrial, e logo depois, com a Revolução Industrial, áreas onde as cidades vão crescer e vão se expandir, onde a urbanização vai evoluir, né? E as cidades vão virar grandes cidades, megas cidades, que a gente viu lá em urbanização, tá? Pensando numa delimitação da Europa, né? O que tem em volta da Europa além da Ásia? Aqui embaixo, no norte, fazendo fronteira com o Mediterrâneo, a gente tem a África. No norte, não, perdão, no sul. No sul da Europa, a gente tem a África fazendo essa fronteira com o Mediterrâneo. A fronteira entre eles é essa. A gente tem a oeste o Oceano Atlântico, né? E a gente tem lá ao norte o Oceano Glacial Ártico. Então, essa é a delimitação de fronteiras do continente, né? Sobre destaques de mar, por exemplo, a gente tem o Mar Norte, que está aqui no norte da Europa, beirando aqui a Dinamarca, Finlândia, Noruega, Inglaterra, a Alemanha, França vão pegar esse Mar do Norte, enquanto que o sul da Europa vai pegar o Mar Mediterrâneo, né? Além do Mar Negro e o Mar Cáspio, que eu já disse lá, que faz essa fronteira com a Ásia aqui, né? Tem o Mar Báltico aqui também no meio, nesse meião aqui no norte, né? Então, essas são limitações físicas da Europa. Quando a gente vai falar de uma questão mais política da Europa, né, a gente tem dois mapas aí. A gente tem o mapa da esquerda, que é o mapa atual da Europa, com os seus territórios, e o mapa de 1914, que é começo de 1914, do século XX, que é um mapa com os países que existiam, os impérios que existiam dentro da Europa. E aí, se você dá uma observada, a gente vai ver a evolução, né, do territorial da Europa e das fronteiras. A gente vai ver que existiam diversos reinos, impérios, que aglomeravam o que hoje são vários países, e que ao longo do tempo esses países foram se tornando independentes, foram tendo guerras, conflitos, né? Só se a gente imaginar no século XX, primeira e grande guerras mundiais que aconteceram dentro da Europa, né? E que dividiram diversos países e construíram novos países. Quando a gente pensa em Europa, né, a gente pensa no desenvolvimento, em países desenvolvidos, ricos e tudo mais, mas tudo à base de muito conflito, né? E a gente vai ver que essa riqueza toda, ela é em cima de grandes explorações de outros territórios, né? De outros continentes e tudo mais. Então a Europa não é um lugar pacífico como a gente tende a imaginar. Aqui a gente vê dois mapas, novamente, da dissolução de países e divisão de países, né? Por exemplo, a Áustria-Hungria, que no século XVIII era um só território, que foi dividido em vários territórios, né? Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, né? Aqui embaixo, essa galera toda, Sérvia, Bulgária, Montenegro, que hoje em dia existe novamente, mas que virou Iugoslávia no século XX, e depois se separou novamente, né? Então, os territórios da Europa vivem se fragmentando, indo e vindo, né? Fronteira não é algo fixo, como a gente vê durante as aulas de geografia. Elas mudam, correto? Então, essa ideia que eu falei do como a Europa se torna rica, como a Europa se torna desenvolvida, importante politicamente, né? Como ela se coloca nesse mundo, a gente pode falar sobre o imperialismo, né? O que é o imperialismo? E foi a Europa que criou o imperialismo? Não necessariamente é a Europa, mas grandes conquistas vão tornar países imperialistas, né? Grandes visões de imperialismo. A Europa não é um país, mas a Europa é um continente que vai ter dentro dela diversos países que são importantes, são destaques, né, em conquistas, em colonizações. E aí, imperialismo é algo que acontece desde o Egito Antigo, né, onde você tinha Roma,
conquistando territórios, onde você tinha o próprio Egito conquistando diversos territórios dentro da África, onde você tinha uma série de grandes reinos atrás de grandes territórios. Então, a ideia imperialista ela cresce na ideia de que um governo vai conquistando territórios e vai mostrando poder, e vai mostrando força militar, econômica, e vai impondo a sua cultura, a sua economia, a sua língua, né? E aí o que é imperialismo? Vamos ver uma definição do que é o imperialismo, né? Porque ele não foi, ele é. É a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. No século XIX, o imperialismo praticado pelos europeus e pelos Estados Unidos demonstrou a sua força ao dominar muitos países, principalmente a América, a África e a Ásia. Então, ele fala aí do século XIX, mas o imperialismo da Europa, ele foi crescendo, ele toma força no século XIX, mas ele vem crescendo desde as grandes navegações, né? Com Portugal e Espanha, que vai colonizando grande parte da América e vai tomando por influência alguns lugares da África e da Ásia, mas ele vai se formar e se firmar no século XIX. Né? E aí qual é o começo desse colonialismo? Ele vem com a evolução do capitalismo, né? Se vocês lembram lá do 8º ano, o capitalismo comercial é aquele capitalismo ligado às grandes navegações, né? Que tem como objetivo a exploração de matérias-primas pelo mundo, a escravidão e a imposição de língua e cultura em países que vão ser colonizados, né? No caso aí da imagem, a gente vê a América, né? Os indígenas com a força do colonialismo português e espanhol que vai trucidar culturas, impérios como o Inca aqui na América do Sul, né? Que era um grande império que tinha cidades, que tinha exércitos e tudo mais. Só que a força da Espanha não vem só da quantidade de pessoas que vão chegando, né? Ela chega com armas, ela chega com cavalos. Isso faz muita diferença dentro das guerras que vão se travar entre os indígenas e os espanhóis, que vão acabar massacrando os indígenas, né? Então aqui a gente observa o poder da Europa dentro do século, até o século XIX, de influência, né? As colonizações, aqui a América, toda ela quase colonizada, só uma parte ali ao norte que não. Aqui a gente vê algumas bordas da África com influência, né, de colonização, a Índia aqui com algumas partes e a Ásia aqui na Indonésia com algumas forças de colonização. Com o surgimento da Revolução Industrial, lá no meio do século XVIII, a Inglaterra vai se tornar o grande destaque, né, dentro do mundo de produção. E aí a busca da Inglaterra vai ser por novas áreas para explorar, para manter a sua indústria, né? Para manter como matéria-prima a sua indústria. Só que não adianta você produzir muito e não ter para quem vender. Então as colônias vão ser essenciais para a Inglaterra para poder vender seus produtos. Então a influência da Inglaterra cresce muito durante esse período, não só com colonização, mas também com influência em outros países que eram colonizados por outros, só que a Inglaterra tinha um poder econômico que fazia esses países serem subjugados. Por exemplo, o Brasil. Portugal não tinha força, né, na Europa, mas então a Inglaterra forçou o Brasil, forçou Portugal a fazer com que o Brasil só comprasse produtos da Inglaterra, por exemplo. Né? Isso foi o fechamento dos portos brasileiros para só produtos ingleses. Né? Você está lá na matéria de história, você vê isso. Então a Inglaterra ela cria uma nova forma de colonização, não só ocupando novos espaços, né, territórios, como também subjugando outros países a seus produtos, mesmo eles sendo colonizados por outros. O neocolonialismo vai ser um novo começo de colonização, a gente vai ver o mapa ali, ele vai ser principalmente uma colonização, vai visar principalmente colonizar a África, que não era tão dividida, colonizada, explorada, né? Você tinha ali as bordas, lembra que eu mostrei no outro mapa que tinha as bordas? Então, agora a África vai ser disputada por países da Europa que começam a se industrializar.
E lá na África vai ser onde você vai ter a matéria-prima, né? Além de ter a população que vai poder comprar também os produtos que vão ser produzidos lá na Europa. Lembrando que a gente está falando de produtos que são principalmente têxteis, roupas, tecidos, produtos básicos, tá? A gente não está falando de produtos super desenvolvidos, tecnológicos. Então, além de você colonizar, né, a África, você vai impor, além de colonizar, não, perdão, a ideia de colonizar a África não vai ser só de explorar, né, mas de impor também posições de tipos de produção agrícola, né, você vai produzir, vai ser uma plantação onde você vai ter um só produto, vão ser as plantations, onde um produto só vai ser produzido para exportação. Quem não se vocês já viram isso no passado, quando falava de América, isso vai gerar a pobreza de muitos países dentro, tanto da América quanto da África, que são países que vão produzir apenas um produto, não se importando com o mercado interno, com produtos alimentícios. Logo, todas as terras vão estar ocupadas por grandes plantações para um produto só para serem exportados. Se você não tem a oferta de alimentos, de produção de alimentos para aquele país ali, logo você vai gerar fome, né, dentro desses países. Então, um dos fatores que fazem a pobreza e a fome surgirem em grande escala na África vai ser a colonização devido a esse fator de uma produção única, sem preocupação com os alimentos e sem preocupação com o mercado interno. Aí a gente dá uma olhada no mapa, né, do pós-revolução industrial, e a gente já vê que a África ela tá ali toda dividida, toda colonizada, né? Preste atenção que a América já não é mais lugar lugar colonizado, né? Esse é um mapa de 1914, aonde você já vê uma mudança do século XVIII para o XIX do colonialismo, né? Aonde você tem novas colônias e essas colônias praticamente quase todas elas dentro da África, Ásia e África ali, né? Então, essa ideia do imperialismo, ela vem dentro de uma ideia de como é que você cria esse poder, né? Esse poder vem através da produção do acúmulo de riqueza, né? Você explorar, você produzir e você ter muito dinheiro que vai acabar gerando um grande poder bélico, que são armas, dinheiro para militarismo, né? A Inglaterra vai se tornar vai ser a maior exército naval do mundo nesse período, né? Vai ter um grande poder bélico também. Então, você tendo a força militar e de armas, né, consequentemente, você vai ter a força política. Porque quem vai se meter com você se você tem armas, se você tem um exército, né? E isso vai levar o europeu a dominar outros territórios e vai levar ele a impor a sua cultura, a sua política, a sua economia, tudo isso, né? A sua produção, né? E aí a gente tem... E o discurso por trás da Europa, dentro dessas colonizações, não era só de quero explorar, mas era também essa primeira imagem aí, levar a civilização para outros lugares do mundo, longe, distantes, perigosos. A Europa cria essa ideia de que a África, a Ásia são lugares perigosos, distantes, exóticos, aonde o homem branco europeu precisa ir lá civilizar e transformá-los, né, dominá-los. Essa é uma ideia super preconceituosa, né? Mas é ela que é a base do imperialismo para você dominar outro local, né? E aí a gente vai ver isso. A gente vai ver isso. Esse aqui é um mapa do pós-colônia, do pós-Segunda Guerra Mundial, perdão, aonde você observa que ainda tem colonização, né? A gente está falando de 50, 60 anos atrás. Você ainda tinha diversas colônias na África que só vão conseguir se descolonizar ao longo da segunda metade do século XX. Então a gente está falando de uma coisa recente. A colônia não é coisa de lá de 100 anos, 200 anos atrás.
E aí, essa ideia que eu estava falando anteriormente de subjugar um lugar, de falar que ele é perigoso para eu dominar, né? Isso está muito dentro dessa expressão aí, que é orientalismo, que é uma ideia que a Europa cria, né, de tornar o Oriente um lugar perigoso, um lugar exótico, né, no discurso, nas imagens, nos livros, nas histórias, né, nos registros históricos, e isso vai ser um discurso para dominar, né? A gente tem uma definição aí que pode-se afirmar que o orientalismo, em sua tendência ortodoxa, foi uma das teorias criadas em meio às ciências humanas que maior êxito obtiveram em deturpar a mentalidade ocidental para o que seria o Oriente, tornando-o exótico, misterioso, problemático, perigoso, também possível de alvo de guerras ocidentais, possível de ataques, de invasões. A gente tem isso até hoje, se a gente pensar em Oriente Médio, que é a Ásia. Se a gente pensar em Oriente Médio, a gente tem Estados Unidos, Europa, a invasão, o se intrometer em questões dentro do Oriente Médio, não é porque eles são bonzinhos, tô com peninha. Não, é porque eles criam um discurso de que a Europa, ela é superior e ela tem o poder de intrometer num lugar onde eles não sabem fazer política, onde eles vivem em guerra, quando na verdade esse é para a Europa e para os Estados Unidos atualmente, que é o atual país imperialista do mundo, região imperialista, eu criar essa ideia de que aqueles locais são conflituosos e manter isso me faz ter o domínio sobre eles. Pensa nisso aí, se você nunca parou para pensar. O imperialismo europeu, além de criar, ele está erradinho ali, tá? Criar, né? Cirar visões, criou referências como o meridiano de Greenwich e o projeção Mercator, que os colocavam como centro desse mundo, diferente do Oriente. Então, lembra aí, lá no sexto ano, quando vocês veem o meridiano de Greenwich, a escolha de Londres como o meridiano zero não foi, vamos escolher esse aqui. Não. Aquilo já é uma ideia imperialista de colocar Londres, de colocar a Inglaterra, a Europa como centro do mundo, como referência. E a gente usa isso até hoje. Para você ver como a gente é colonizado, a gente usa isso até hoje. O mundo inteiro usa isso como referência, né? É bizarro. E aí a projeção Mercator que o texto cita, que eu cito anteriormente, e até o meridiano de Greenwich, traz uma ideia de eurocentrismo da Europa como centro do mundo. E que ideia é essa, Priscila? É a ideia imperialista de como sendo a referência para a educação, a referência para a filosofia, a referência para a política. Né? A gente vive uma democracia que é baseada na Grécia Antiga, que está na Europa, por exemplo. Né? A nossa referência mundial ela é praticamente europeia, dentro das ideias da filosofia. Quando, na verdade, você tem uma série de filósofos asiáticos, uma série de filósofos africanos que a gente mal conhece porque a nossa educação toda é baseada dentro da educação europeia. Né? Essa projeção Mercator ela foi criada lá na Europa depois das grandes navegações, onde o centro do mapa é a Europa. E as dimensões da Europa são bem maiores do que as reais. Né? Você olha ali pela Groenlândia e pela Europa, vocês vão ver a diferença numa projeção realista. Né? A Europa como centro do mundo e dimensões maiores. Aí você dá uma olhada na projeção Gall-Peters, que é uma projeção mais realista, que tenta descolonizar e tirar a Europa do centro do mapa e mostra uma realidade maior sobre os territórios do mundo e suas dimensões. Reparem na diferença. Olha o tamanho da África, olha o tamanho da América do Sul dentro desse mapa. E olha a Groenlândia, por exemplo. Né? O cara que desenha um mapa, ele faz suas projeções e ele pode criar suas dimensões, sim. Né? Você manipula essas dimensões, você manipula essa realidade dentro dos mapas. É uma representação, não é uma realidade. Essa projeção Gall-Peters segue muito mais perto da realidade do que a anterior. Né? Então você vê aí que até dentro disso a gente tem essa colonização. O nosso olhar, a nossa visão de mundo é colonizada. Né? É interessante isso, a gente vai trabalhar isso um tempo mais depois. Tá bom? A gente vai falar um pouco mais, eu vou procurar alguns vídeos, algumas coisas para ajudar a gente nessa ideia de descolonização do nosso olhar
e da nossa história, tá? Essa vai ser a nossa primeira aula. Quem gostou, dá um like. Quem curtiu, coloca um comentário aí. Dê sua opinião sobre o que você está achando dessa nova forma de fazer aula. Espero que vocês tenham gostado. Gaguejei um pouco, falei um pouquinho rápido para tentar não ser tão longo. Mas adorei voltar aqui a dar aula para vocês. Obrigada, meninos, meninas. Boa semana.